Queridos irmãos e irmãs, nossa boa noite. Como sempre nós falamos aqui, mais uma vez na casa de oração, graças a Deus, que nós possamos sair daqui melhor do que nós chegamos, os presentes e os que estão à distância. E hoje nós temos a palestra do nosso irmão Walter Mendonça, nosso querido irmão, que nós seguimos aqui uma escala, infelizmente ela é um pouco longa, porque tem muitos irmãos concorrendo, mas sempre tem uma vez, né? Uma oportunidade. Eu vou pedir a todos que me acompanhem mentalmente numa prece. Vamos envolver toda a terra, todos os povos, todas as nações, para que as coisas sejam melhores, e que os homens se entendam, se pacifiquem, especialmente onde estão os atritos e os conflitos, e as guerras em andamento, inclusive. Amigo Jesus, mestre amado, estamos neste momento sagrado, pedindo por toda a terra, por todos os povos, todas as nações, que possamos estar interligados, Senhor, pelos bons sentimentos, bons pensamentos, pensando no bem comum. Abençoe a todos, enfim, e vai saber os que passam no íntimo de cada um, olhai por todos, que assim seja, graças a Deus. E agora nosso irmão Walter, vou pôr no bolso, vale a pena, hein? Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e o desejo do bem de toda a humanidade sejam sempre os nossos maiores e divinos objetivos. Desta vez a nossa leitura será em cima do Livro dos Espíritos, que eu gosto de colocar assim, deveria ser também o nosso livro de cabeceira, de todo aquele que se diz espírita, juntamente com o Evangelho segundo o Espiritismo. O que eu escolhi foi sobre a prece. Está na questão 658 a 666. Allan Kardec, na 658, perguntou aos mentores espirituais: a prece é agradável a Deus? Olha a resposta. A prece é sempre agradável a Deus quando ditada pelo coração, pois a intenção é tudo para Deus. E a prece de coração é preferível àquela que podes ler, por mais linda que seja, se a lês antes com os lábios que com o pensamento. A prece é agradável a Deus quando dita com fé, com fervor e sinceridade. Aí os mentores ainda disseram assim: mas não penseis que Deus pode ser comovido pelo homem fútil, orgulhoso, egoísta, a menos que isso represente, é claro, de sua parte, um ato de sincero arrependimento e de verdadeira humildade. Aí sim. Na 659, Allan Kardec perguntou: qual é o caráter geral da prece? Olha só, olha a resposta. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar em Deus, é aproximar-se de Deus, é comunicar-se com Deus. Através da prece pode-se ter em vista três coisas. Olha só: pedir, agradecer e louvar. Pedir, a gente não precisa nem falar, que isso aí a gente faz mesmo, né? Pede o tempo todo, pede a Deus, pede a Jesus. E agradecer. Bom, acreditamos que esse número já é bem reduzido, né? Você agradecer, lembrar de agradecer, ser grato a Deus, ser grato a Jesus. E louvar, então, um número mais reduzido ainda. E o que a gente aprende é o seguinte, que o louvar a Deus é um agradecimento no seu mais alto grau. Eu sou tão grato a Deus, agradeço tanto a Deus, a Jesus, aos espíritos amigos,
que eu canto louvores a Deus, de tanto que sou grato. Inclusive, nas Escrituras Sagradas está colocado que os pássaros louvam a Deus com seus cantos. Olha só. Na 660, Kardec pergunta o seguinte: a prece torna o homem melhor? Olha só, umas perguntas convenientes, né? Mas por que Kardec faz as perguntas, os questionamentos? São perguntas que nós faríamos. Nós somos muito interesseiros, né? A prece torna o homem melhor? Olha, o que vocês acham? Olha a resposta. Sim, pois aquele que ora com fervor e confiança é mais forte contra as tentações do mal. E Deus lhe envia bons espíritos para assisti-lo. Olha o processo. É um auxílio nunca negado, quando pedido com sinceridade. Tá, aí na 660A, Allan Kardec perguntou o seguinte: tá, tudo bem, então a prece pode tornar o homem melhor. Aí ele perguntou assim: como se explica então que certas pessoas que oram muito sejam, apesar disso, de mau caráter, despeitadas, invejosas, sem caridade, sem benevolência e até viciosas? Como explicar isso? E tanta gente que ora tanto e é cheio de vícios. Aí os mentores responderam: o essencial não é orar muito, mas orar bem. Essas pessoas de mau caráter, viciosas, sem caridade, acreditam que todo o mérito está na extensão da prece e fecham os olhos para seus próprios defeitos. Para elas, a prece é uma ocupação, é um emprego do tempo, é um passatempo e não um estudo de si mesmas. Olha só. Aí conclui os mentores dizendo o seguinte: então, não é o remédio que é ineficaz, mas a maneira como é empregado. Vocês estão entendendo bem? Que da próxima vez que a gente voltar aqui, nós vamos fazer uma prova. Na 661, Allan Kardec perguntou: olha só, pode-se orar de maneira eficaz para que Deus perdoe as nossas faltas? Puxa, eu tenho errado tanto, eu busco acertar, mas eu ainda tenho errado muito. Será que na oração Deus pode perdoar minhas faltas? Olha que nós somos interesseiros. Aí os mentores responderam o seguinte: Deus sabe discernir o bem e o mal. A oração, meu irmão, minha irmã, não encobre os erros. Aquele que pede a Deus o perdão de suas faltas, só o obtém mudando de atitude. Aí eles colocam: as boas ações são a melhor prece, pois os atos valem mais que as palavras. Inclusive, na questão 479, os mentores colocaram assim: Deus ajuda os que agem e não os que se limitam a pedir. Pede, 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 mas não faz nada. Deus não nos deixa órfãos quando pedimos com sinceridade. Está nas Escrituras Sagradas. Na 662, Allan Kardec perguntou também o seguinte: é possível orar de maneira eficaz por outras pessoas? Olha só, meus irmãos, quando eu comecei mais no Espiritismo, quanta situação aconteceu assim? Eu estava indo lá para o José de Anchieta, aí às vezes um conhecido, um familiar, um amigo, falava assim: ô Walter, hoje é dia de sessão lá, né? Reunião. Eu falei: sim, vou para lá. Ora Deus lá por mim. Aí eu ficava pensando: eu orar? Quem sou eu? Orar por ele? Surte efeito isso? Você orar pelos outros, orar pelas pessoas? Olha a resposta. O espírito de quem ora age por sua vontade de fazer o bem. Se você tem vontade de fazer o bem, pela prece, ele atrai para si os bons espíritos e estes se associam ao bem que quer fazer. Olha só. Então é uma caridade que está ao alcance de todos nós. Não tem quem não possa fazer essa caridade sem gastar um centavo orando pelas pessoas, orando pelos demais. Quantas pessoas em necessidades tão reais, tristes, lamentáveis, necessitando dessa caridade que podemos fazer, que é a oração. Aí Allan Kardec comenta assim: possuímos em nós, pelo pensamento e pela vontade, um poder de ação que se estende muito além,
dos limites de nossa esfera corporal. A prece pelos outros é um ato dessa vontade. Se ela é ardente e sincera, pode chamar em sua ajuda os bons espíritos, a fim de sugerir-lhes bons pensamentos e de dar-lhes a força necessária ao corpo e à alma. Só que eles ainda colocam assim, mas ainda nesse caso, a prece feita de coração é tudo. Aquela da boca para fora não é nada. Tá. Allan Kardec, na 663, pergunta o seguinte: as preces que fazemos por nós mesmos podem mudar a natureza de nossas provas e desviar-lhes o curso? Olha só, puxa, o que eu ando passando, será que pela prece pode mudar alguma coisa, desviar o curso das coisas, me facilitar a vida? Olha a resposta, é cumprida, mas bem verdadeira. Vossas provações estão nas mãos de Deus, e há aquelas que devem ser suportadas até o fim. Aí muitos não entendem, falam, não é possível, olha, eu vou sempre ao centro espírita, né? Eu oro a Deus, eu busco, mas não tem mudado quase que em nada a minha vida. Tem situações que precisam ser suportadas até o fim. Mas então Deus sempre leva em conta a resignação. Aí que está a diferença daquele que tem fé, porque confia no Pai. Hoje um termo mais atualizado aí pela psicologia moderna, resiliência. A prece atrai para vós os bons espíritos, que vos dão a força de suportá-las com coragem, e as provações vos parecem menos rudes. Olha a diferença. Como dissemos, a prece nunca é inútil quando bem feita, porque fortalece o que já é um grande resultado. A prece, a oração, por que fortalece? É alimento da alma, como diz o Richard Simonetti. Aliás, Deus não pode mudar a ordem da natureza segundo a vontade de cada um, pois o que é um grande mal sob o vosso ponto de vista mesquinho e vossa vida efêmera, muitas vezes é um grande bem na ordem geral do universo. Deus, meus irmãos, sabe o que é melhor para nós. Assim como um pai, uma mãe que tem responsabilidade e ama seu filho, sabe o que é melhor para seu filho. E nem sempre atende o filho em tudo que ele pede. Aí a gente não compreende isso. Aí os mentores dizem assim, além disso, quantos males não advêm do próprio homem? Quantos males não advêm das minhas escolhas, das minhas próprias escolhas, no uso do livre-arbítrio? Aí eles colocam assim, por sua imprevidência ou por seus erros. Olha só, é como bem coloca, está no nosso Evangelho, no capítulo 5. A gente até não gosta muito do capítulo 5, é um remédio amargo para nós. Lá trata das causas anteriores das aflições, causas atuais das aflições e justiça das aflições. É um puxão de orelha. Quando então eu começo a pensar que Deus houve alguma falha no planejamento reencarnatório, porque o que eu estou passando não é possível, eu leio lá, estudo o capítulo 5, já começo a ficar pequenininho, vendo que Deus é realmente misericordioso e eu devo é muito. Quantos males advêm dos próprios erros? Aí os mentores dizem assim, o homem é punido por aquilo em que pecou, mas olha o amor infinito de Deus. No entanto, os pedidos justos são atendidos com maior frequência que imaginais. Olha só, acreditais que Deus não vos escutou, porque não fez um milagre a vosso favor, quando Ele vos está ajudando por meios tão naturais que vos parecem efeito do acaso e força das circunstâncias. Na 664, Allan Kardec, olha só, 3 perguntas numa só. Espírito muito inteligente. Ele perguntou o seguinte, é útil orar pelos mortos e pelos espíritos sofredores? Será que é útil? Em caso afirmativo, nossas preces podem proporcionar-lhes alívio, abreviar seus sofrimentos? Outra, ela tem o poder de abrandar a justiça de Deus? Olha só, vamos colocar um caso assim, o caso de um suicida, por exemplo. A pessoa cometeu um suicídio. Eu orar por ele, pode mudar alguma coisa com relação ao seu sofrimento? A aplicação da justiça de Deus
Olha a resposta. A prece não pode ter por efeito mudar os desígnios de Deus. Mas a alma pela qual se ora sente o alívio. Olha a importância da oração, você orar por ele. Sente o alívio, porque a prece é um testemunho de interesse que se dá à alma. E porque o infeliz sempre é consolado quando encontra almas caridosas que se compadecem de suas dores. Olha a importância de orar por ele. Por outro lado, pela prece, provoca-se o arrependimento e desperta-se o desejo de fazer o que é necessário para tornar-se feliz. Jesus, está nas Escrituras Sagradas, em diversas situações. Jesus orou pelas ovelhas desgarradas, mostrando-vos com isso que sereis culpados se nada fizerdes por aqueles que mais necessitam. Olha quem respondeu essa questão, o Espírito São Luís. Quantos católicos, e evangélicos também acabaram colaborando, contribuindo com a codificação espírita. Olha que interessante essa outra pergunta, 665. Allan Kardec perguntou: o que pensar da opinião que rejeita a prece pelos mortos pelo fato de que ela não é prescrita no Evangelho? O Espiritismo sempre sofreu ataque, Não está no Evangelho orar pelos mortos, pelos espíritos sofredores? O que pensar da opinião? Olha, meus irmãos, quem é que respondeu essa resposta? Tipo assim, deixa essa comigo, essa eu vou responder. Espírito, ele assinou M. Monod, pastor protestante de Paris, morto em abril de 1856. Um pastor respondeu essa. Disse assim: Cristo disse aos homens, amai-vos uns aos outros. Essa recomendação inclui a de se valer de todos os meios possíveis para mostrar afeição, não é? Sem por isso entrar em detalhes sobre a maneira de atingir esse objetivo. Se você ama a pessoa, você ora por ela, deseja o bem dela. Se é verdade que nada pode desviar o Criador da aplicação da justiça, da qual ele é o modelo a todas as ações do Espírito, não é menos verdade que a prece que dirigis a Deus em favor daquele que amais é uma prova da lembrança que inevitavelmente vai contribuir para aliviar seus sofrimentos e consolá-lo. Olha só, disso resulta necessariamente, da parte dele, daquele para quem você está orando, um sentimento de reconhecimento e de afeição por aquele que lhe deu essa prova de carinho ou de piedade. Olha só, um pastor falando. Consequentemente, o amor que nosso Senhor Jesus Cristo recomendou aos homens só vai aumentar entre eles. Portanto, ambos obedeceram à lei de amor e união de todos os seres, lei divina, que deve conduzir à unidade, que é o objetivo e a finalidade do Espírito. Está vendo? E última, questão 666. Kardec perguntou assim: pode-se orar aos Espíritos? A gente pode orar, por exemplo, ao Chico Xavier? A gente pode orar a Madre Teresa, a Irmã Dulce? Nós podemos? O que vocês acham? Eu posso orar ao Albino? Não, ele não precisa, ele está ali, eu vou ali e falo e peço ajuda dele, né? Agora, se ele desencarar, eu vou falar com ele. Estou brincando. Olha a resposta dos Espíritos. Pode-se sim orar aos bons Espíritos como sendo os mensageiros de Deus e os executores das vontades de Deus. Olha só. Mas seu poder é proporcional à sua superioridade. Quer dizer, eles vão fazer por nós o que estiver ao alcance. Nada mais além disso. Porque depende sempre do Senhor de todas as coisas. Deus, sem cuja permissão nada se faz. Eis porque as orações destinadas aos Espíritos só são eficazes, guarda bem isso, se forem da vontade de Deus. Olha só. Eu ia trazer um livro para sortear, no fim acabei esquecendo de pegar o livro, mas vou fazer uma pergunta aqui. Pelo que vocês ouviram aqui, está no Livro dos Espíritos. Qual é a melhor prece? Não vale o Godoy, as duas que não valem, o céu também não vale. Qual é a melhor prece?
Pai Nosso do coração. Oh, se tivesse com um livro, que ia dar o livro para ela. Ficar devendo um livro para ela. Os mentores colocaram lá no início. As melhores ações são a melhor prece. As melhores ações. Aí o que eu quero trazer para os senhores, meus irmãos? Nós, a nossa capital, nossa Campo Grande, é uma coisa que está aí, para todo mundo ver, presenciar essa questão dos nossos irmãos que vivem nas ruas, não é? Foi desativada lá aquela rodoviária velha, a prefeitura está mexendo lá, ali virou uma Cracolândia, não é assim? Espalhou o pessoal tudo pela cidade, mas principalmente estão mais na área central, mas tem alguns bairros também. Mendigos, pedintes, drogaditos, não é isso? Está cheio. Como a Joana de Anjos diz assim, os invisíveis da sociedade estão cheios. Os mentores espirituais colocaram, as boas ações são as melhores preces. Como tem sido o nosso olhar para com esses nossos irmãos? Como tem sido? Vamos pegar um daquele lá no colo e vou tentar resolver a vida dele. Não é isso. Mas eu que me digo cristão, me afirmo cristão, como eu tenho olhado para eles? É com preconceito, discriminação, com julgamento, é isso? Porque, meus irmãos, esses tempos atrás, eu fui tomar um café com a minha mãe, e minha mãe ouve uma rádio lá. Aí um radialista falando lá, um locutor falando lá, sobre essa questão desse pessoal na rua aí. Porque está incomodando muito o comércio, a cidade toda, né? Muito problema. Aí ele falava assim, a polícia tem que baixar o pau nesses vagabundos, descer o cacete desses vagabundos. Então é só isso, então. É só baixar o pau neles, está resolvida a questão? Meu Deus do céu, isso é uma questão social das mais complexas. Complexas. Para quem já assistiu o programa de entrevista com essas pessoas que vivem nas ruas, é cada história horripilante. Ninguém em sã consciência que está bem, feliz com a família, opta, não, a partir de hoje, vou morar na rua e viver como um cachorro sem dono. Jamais. Por que fazemos julgamentos? Os excluídos da sociedade. Meus irmãos, está na Bíblia, nas Escrituras, com quem Jesus convivia. Era com os excluídos da vida. Eram considerados mortos. Prostitutas, ladrões, leprosos. Não tinham seus nomes num livro de registro lá, porque não eram considerados vivos. Era este meio que Jesus vivia, atendia a todos, olhava a todos. Agora o nosso olhar, às vezes aquele irmão lá da rádio, locutor, às vezes à noite vai para o seu templo. Enganar quem, meu Deus? Enganar quem? Se eu não quero fazer nada por eles, tudo bem. Mas maldizer e falar uma palavra dessa, baixar o cacete neles. Aí eu achei outra questão no Livro dos Espíritos, ó, a questão 813, Allan Kardec perguntou, porque a gente faz julgamento. Allan Kardec perguntou assim, há pessoas que caem na privação e na miséria por sua própria culpa. A sociedade pode ser responsabilizada por isso? Olha só. Sim, já o dissemos. A sociedade, frequentemente, é a primeira causa desses erros. Olha só. E, aliás, não cabe à sociedade zelar pela educação moral das pessoas. Muitas vezes, é a má educação que falseia o julgamento dessas pessoas em vez de sufocar suas tendências perniciosas. Olha só, meus irmãos. Meus irmãos, o estudo é encantador. Então fica como tarefa para casa, o Livro dos Espíritos, questão 658 a 666. Aí vocês leem a questão 813, elas vão remeter vocês à questão 685 e 685A. Muito esclarecedoras. Tá, nós falamos sobre a questão dos excluídos da vida, né? Agora vou dar um exemplo por que a gente quer chamar a atenção o seguinte, meus irmãos. Porque ser espírita, só espírita de gabinete, só de intelectualismo, só de romance, né? A gente vê ali a lei de ação e reação, a lei da reencarnação,
nas situações vividas, que estão nos romances. Aí quando é para a gente viver, né, de corpo presente mesmo, sentindo na pele mesmo as questões, aí a gente foge. Mas que espíritas nós somos? Vamos dar um exemplo. Estamos falando sobre os mendigos, os andarilhos. Que nos incomodam, esses desprezíveis. Meus irmãos, perto de casa tem um bar. Tem muitos deles que estavam lá no centro, frequentam esse bar lá. Muitos deles. Só que no outro dia, cedo, eles dormem nas ruas. Estão sóbrios. Aí eu fico prestando atenção. Eu vou no mercado, eu vou na padaria, e eles levantam cedo. Estão ali andando pelas calçadas ali, aí passam as pessoas. E às vezes algum deles fala assim para as pessoas, bom dia. E eu sinto que aquele bom dia sai do fundo da alma, assim. Aí ninguém responde. Aí um fala para o outro assim, puxa, mas não dá nenhum bom dia. Tipo assim, eu não estou pedindo pinga, não estou pedindo dinheiro, não estou pedindo pão. Estou dando um bom dia. Meus irmãos, se a gente não vigiar, a gente fica se enganando. Se você for ver ali, às vezes passa um espírita, passa um católico, passa um evangélico, passa um budista, sempre passando de largo. Aí vai à noite, a reunião, a missa, o culto, fazer o quê? Enganar quem? Vamos dar um exemplo da nossa maior referência, um homem que espargia um perfume espiritual de tanto amor. Nosso querido Chico Xavier. Bem lembrou esse juiz aqui, ó, Alessandro, articulista da federação. Olha ele lembrando, Chico Xavier e Jorge. Olha só, a gente quer ser um espírito de luz, a lapidação da alma não se dá na sombra de água fresca, só de leitura e leitura e leitura, sem, suar a camisa, ação prática. Chico e Jorge. Jorge era um mendigo mal cheiroso que visitava o Chico na casa espírita em Uberaba. Sendo que Chico dedicava muitos minutos em favor de Jorge, ouvindo-o com ternura. E ao final da conversa, Chico lhe dava alguns trocados. Às vezes, Jorge chegava com os lábios sangrando, porque estavam feridos, sem falar no mau hálito. Contudo, Chico nunca recuava. Olha o espírito de luz. Nunca recuava, ainda que instintivamente, e recebia os abraços e beijos de Jorge, que deixava marcas de sangue em sua face. Quem de nós faria isso? Tal situação perdurou por anos, até a desencarnação de Jorge, que, segundo Chico Xavier, foi retirado do corpo por Jesus, pois era um mendigo diferente. Era alegre e dividia o pouco que tinha com os outros e com sua família. Jorge morava com o irmão numa casa modesta. Então, meu irmão, minha irmã, às vezes aquele mendigo, aquele mal cheiroso, aquele maltrapilho, que às vezes te incomoda um pouco, pode ter sido uma pessoa muito cara para você. E aí? Aí o juiz diz assim, Alessandro, anote-se que para termos a atitude do Chico Xavier, temos que ir treinando, começando com as tarefas edificantes mais simples e evoluindo para as mais complexas, a fim de despertarmos o potencial divino que temos dentro de nós. A nossa referência não é Jesus? Jesus tinha imensa compaixão pelos enfermos físicos e morais, porque entendia suas dores e necessidades. Temos que desenvolver essa compaixão e doar um pouco do nosso tempo para ajudar e conversar com esses irmãos de caminhada que estão deserdados pelo mundo e muitas vezes não encontram ninguém para ouvi-los. Como que pode? E a rua está cheia de católico, de espírita, de evangélico, pessoas que dizem cristãs, ninguém os ouve, sempre passando de largo. Aí, já que a gente gosta tanto da literatura, uma história parecida, eu peguei aqui psicografia do Chico Xavier, olha o espírito, João de Deus. Olha o título da poesia, Simão o Mendigo. E eu vivi isso na minha infância, meus irmãos, eu era criança, e tinha na época um rapaz, pelo codinome Dedão, era um mendigo que vivia nas ruas, vivia de esmolas, mas nunca fez mal a ninguém.
E nós tínhamos um grupo de vizinhança que se diziam católicos, fervorosos, não estou falando mal. E maldiziam e falavam, maior lavagem cerebral na cabeça das crianças, não chega perto aqui do dedão. Eu vivi isso aí. Olha como vocês vão ver agora, Simão Mendigo, João de Deus através do Chico Xavier, olha a história. Doente, pobre, velhinho, o desditoso Simão, arrimado a seu bordão, andava devagarinho. Pés e mãos em chaga aberta, lá ia o velho coitado, enfermo, desamparado e humilde na estrada incerta. Cabelo todo branquinho, rugosa face morena, o pobre metia pena a vagar pelo caminho. De onde viera, ora quem buscava saber ao certo. Vinha de longe ou de perto, ninguém sabia, ninguém. Só lhe sabiam do nome, e que em miséria sem nada, ele esmolava na estrada, a fim de matar a fome. Olha só. Estendendo seu chapéu, pedia cheio de dor, uma esmola, meu Senhor, por amor ao Pai do céu. Mas, ó Deus, que desalento. Neste mundo de aflição, ninguém ouvia Simão nas horas do sofrimento. Passai de largo, é leproso, diziam homens cruéis. Ó, não vos aproximeis deste ancião perigoso. Ah, que graça! Põe-te a brisa, exclamava outro passante. Nada de esmola ao tratante, que este velho não precisa. O mendigo, nos seus ais, dizia, viva a saúde, trabalhei enquanto pude, agora não posso mais. Toda a gente lhe fugia, ninguém lhe dava uma sopa, nem um trapinho de roupa para a noite de agonia. Muito tempo era passado e o desditoso velhinho sentia-se mais sozinho, mais doente, mais cansado. Chegou, enfim, um momento em que o velho sofredor caiu de frio e de dor na estrada do sofrimento. Caiu e sonhou contente, embora a sede e o cansaço, que Jesus vinha do espaço, dizendo-lhe docemente, escuta, meu bom Simão, não temas, querido amigo, se forte, eu estou contigo, chegaste à ressurreição. Não chores, estou aqui, terminou tua aflição, estás em meu coração, pensavas que te esqueci? Enquanto o mundo enganado atormentava-te ao peso, de zombaria e desprezo, eu sempre estive ao seu lado. Teus prantos e tuas dores são hoje a luz que tiveste no campo do amor celeste, repleto de eternas flores. E Jesus, em voz mais terna, concluía, vem, Simão, a doce consolação do mundo de luz eterna. E Simão, chorando e rindo, a seguir ditoso o mestre, esqueceu a dor terrestre no céu venturoso e lindo. O caminho era de estrelas de tão sublime matiz que o pobre ria feliz sem saber como entendê-las. No outro dia, ao reconforto do sol de coroa erguida, acharam Simão sem vida, o mendigo estava morto. Que assim seja. Então tá. Vou fazer a prece então de José Silvério Horta, psicografia de Chico Xavier. Pai nosso que estais nos céus, na luz dos sóis infinitos, Pai de todos os aflitos,
deste mundo de escarcéus. Santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, que em todo o universo exprime concórdia, ternura e amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, de paz e de claridade na estrada da redenção. Cumpra-se o teu mandamento, que não vacila nem erra, nos céus como em toda a terra, de luta e de sofrimento. Evita-nos todo mal, dá-nos o pão do caminho, feito na luz, no carinho do pão espiritual. Perdoa-nos, meu Senhor, os débitos tenebrosos de passados escabrosos, de iniquidades e de dor. Auxilia-nos também nos sentimentos cristãos a amar nossos irmãos que vivem longe do bem. Com a proteção de Jesus, livra nossa alma do erro, sobre o mundo de desterro, distante da vossa luz. Que a nossa ideal igreja seja o altar da caridade, onde se faça a vontade do vosso amor. Assim seja. Agradeço a presença de todos, pessoal do Face, pessoal do YouTube, os presentes aqui. Nós vamos iniciar o passo.